Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital e hoje vamos falar aí de assuntos muito relevantes para iniciar super bem essa semana. E o primeiro deles, a gente fala um pouquinho da curva de juros, tanto no Brasil, que tem tido algumas sinalizações positivas, e também, nos Estados Unidos. A dinâmica de toda a economia global, Brasil, Estados Unidos, algumas relações em relação aos bonds globais. E aí também, trazendo já isso tudo para os mercados acionários e principalmente nessa call de hoje, commodities. Vamos falar aí de ouro, prata, commodities agrícolas, mas principalmente o ouro que vem dando o que falar nas últimas semanas. Então vai ser um especial aí muito interessante sobre o ouro. Já iniciando, como é de praxe, os nossos slides e também pedindo, como sempre, quem já segue o canal, deixe seu like, curta, comente, que isso é muito importante para que a gente possa fazer cada vez mais o nosso trabalho aqui e chegando a mais pessoas que se interessam por esse tipo de assunto. Então, ajude a compartilhar, que isso é muito importante para nós. Bom, curva de juros brasileira já demonstrando mais uma redução. Então, nós vimos aí que vem reduzindo semana após semana a expectativa da taxa terminal. Então, próximo à semana passada, mas já um pouquinho abaixo, dá para você cravar já basicamente que a gente vai ter a taxa terminal em 14,75, é o consenso de mercado. Então, na próxima reunião do Copom, provavelmente nós vamos ter uma alta de 0,5%, e depois, na seguinte, que vai ser lá em junho, a gente deve ter aí algo em torno de 19%, 19 base points, ou seja, uma alta de 0,25%. Então, chegando a uma taxa terminal de 14,75%, que deve se manter por um bom tempo, com perspectiva de um início de corte já neste ano, já no final de 2025. Então, cortes muito tímidos num primeiro momento, mas ainda de certa forma a gente vê que tem a perspectiva de iniciar o corte de juros até no final desse ano. Normalmente esse movimento ele vai acontecer pela desaceleração econômica que taxas de juros altas como essa devem implicar aí na nossa economia. Um efeito interessante dessa taxa de juros alta é a questão das apostas na valorização do real. Então, lá na Bolsa de Chicago, como vocês sabem, eu gosto de olhar muito essa perspectiva. Então, a gente já falou semana passada, na segunda, que esse cenário desse nível de apostas na alta do real era muito favorável para o movimento de valorização da nossa moeda, e foi o que aconteceu. Na semana passada, o dólar acabou tendo uma depreciação frente ao real, o real conseguiu se valorizar, e ainda assim, a gente vê na Bolsa de Chicago uma aposta fortíssima na continuidade desse movimento de valorização do real. Em contrapartida, a gente tem o nosso movimento de risco político geoquant disparando, chegando nas máximas históricas, então comparável aí a momentos pré-impeachment da Dilma. Então, um cenário muito negativo. Notem aí que o crescimento do risco político, principalmente em 2025, está muito alto, e a gente sabe os motivos, nem vou entrar tanto aqui em detalhe, em divergência com o que a gente está vendo no preço do real versus o dólar, porque há uma certa correlação entre risco político e valor da nossa moeda. Então, aqui a tendência é ou um deles converge ou o outro vai convergir. Então, provavelmente, para médio prazo, a gente deva ver o real perdendo valor frente ao dólar, ou seja, uma apreciação do dólar aqui no Brasil. Um movimento que pode ajudar isso é a questão do dólar index, o DXY, que é o valor do dólar frente às principais moedas do mundo. Ou seja, o dólar está se desvalorizando. Essa linha amarela é o dólar index. Então, o dólar está se desvalorizando, principalmente do início de 2025 para cá, mais intensificado com as tarifas de Donald Trump. E aí sim, numa divergência em relação ao que a gente vê na nossa valorização da moeda. Então, provavelmente, em algum momento, essa boca do jacaré que a gente chama aqui deva convergir. Notem que há, sim, um grau de correlação bem considerável, se a gente olhar do mês de 2024 para cá, há uma correlação grande, mas agora intensificou mais na questão das tarifas do Donald Trump. Então, acabou intensificando essa desvalorização do dólar e a nossa moeda tem sido resiliente nesse cenário.
Então vamos ver aí, sim, né, provavelmente numa eventual reversão dessa tendência de queda do valor do dólar frente às principais moedas. Tendo uma reversão aqui, a gente coloca uma pressão forte sobre a nossa moeda. E quando a gente olha o DXY em perspectiva, olhando isso a longuíssimo prazo, notem que o DXY, né, o dólar index, ele teve naquele período aquele pico, né, depois o Bretton Woods, né, que teve o fim do lastro ouro, o dólar acabou se valorizando muito frente às moedas. Houve, né, aquela reunião onde os principais países do mundo entraram em acordo de fazer uma movimentação para desvalorizar o dólar, porque o dólar estava ficando insustentavelmente caro. Aí teve toda essa dinâmica, né? A gente vê ali nos anos 2000 a questão da criação do início, né? No final dos anos 90, início dos anos 2000, a criação do euro. Então, de novo, foi mais um momento de desvalorização do dólar. E agora, né, com as tarifas, tudo, a gente iniciou um processo de desvalorização. Porém, a gente está numa linha de suporte. Então, esses 98 mil pontos que a gente está vendo aqui é uma linha de suporte relevante e pode ser que a gente veja um repique, uma revalorização, né, do dólar para curto prazo. E quando a gente fala de bolsa brasileira, apesar de, infelizmente, estar estável, né, num patamar até mesmo sólido, né, de precificação, ali por volta de 130 mil pontos, vamos lá, 128 a 134, 133 mil pontos, agora rompendo, né, um pouco desse patamar, a gente vê uma saída de capital da Bolsa Brasileira por parte dos estrangeiros. Então isso aqui dá para dizer quase que é inédito uma saída tão expressiva assim com a Bolsa Brasileira subindo. Então isso mostra, né, felizmente, uma solidez da Bolsa Brasileira, não dependendo tão exclusivamente de capital externo e conseguindo aí se manter e até se valorizar mesmo com uma saída expressiva. Para quem acompanha o mercado há muitos anos, isso aqui realmente é surpreendente. E ainda, né, é difícil de dizer exatamente o que significa, mas notadamente, né, o capital brasileiro vem fazendo preço mais facilmente do que o capital estrangeiro. E ainda assim, né, a gente está falando de um cenário de taxas de juros altíssimas aqui no Brasil, o que desfavorece a Bolsa Brasileira. Então, para quem, né, falou, e assim como nós falamos por muitas vezes aqui, que a Bolsa Brasileira estava muito barata, que tecnicamente, em termos de fundamentos, a Bolsa Brasileira era uma grande opção, vem se manifestando isso. Claro que os riscos geopolíticos, jurídicos, toda essa dinâmica que a gente vê aqui no Brasil coloca, né, o investimento em equity, em ativos brasileiros, sempre, né, como um cenário de risco elevado. Mas a oportunidade geralmente acompanha risco elevado. Então, fiquem aí atentos à Bolsa Brasileira, porque ela pode estar aí sinalizando coisas bacanas e uma reversão desse fluxo aqui estrangeiro para algo positivo com a Bolsa Brasileira num bom momento, isso pode ser realmente bem explosivo e a Bolsa buscar aí patamares super altos. O otimismo voltou na Bolsa Brasileira, então a gente está vendo aqui entre os institucionais, né, um patamar de otimismo. Para curtíssimo prazo isso é vantajoso, né, isso pode trazer novas altas. Para médio prazo, né, se esse otimismo persistir, isso pode ser negativo. Bom, vamos então já para o mercado americano, né? Aqui, esse gráfico aqui, para mim, ele é cabal para explicar um pouco da dinâmica, né, de por que o Donald Trump está fazendo esse movimento de tarifas, entre aspas, recíprocas, baseados na balança comercial. Tá? Esse gráfico ele é da balança comercial americana, né, considerando aí todo o produto que é vendido versus o que é consumido pelos Estados Unidos em termos aí de comércio exterior. E quando a gente olha lá no início da década de 90, basicamente os Estados Unidos ele tinha um déficit muito pequeno. Era um déficit aí, claro, para a época, né? Isso é uma linha geralmente que tende a aumentar no cenário americano, ou no caso de alguns outros países como a China, tende também a aumentar no sentido oposto, né? O Brasil também é um país que tem um superávit muito, ano após ano, a gente vem batendo aí superávit primário, em termos de balanço comercial, não superávit primário. No caso aqui a gente vê, né, que teve, né, durante um período muito grande um aumento, né, desse déficit em termos de balanço comercial. Na crise de 2008 houve uma reversão, justamente pela diminuição da intensidade de importações americanas,
devido à crise, e depois se estabilizou e tudo, e a gente viu que depois da pandemia em diante, né, aí sim, né, houve um aumento muito expressivo, e notem, olhem este ano, 2025, olhem o que aconteceu aqui, um aumento absurdo, praticamente aí 50% de aumento no déficit comercial americano. Isso é extremamente relevante. Então, assim, Donald Trump ele tem acertado, né, em termos de leitura de mercado, leitura do cenário macro, para olhar, né, para uma maneira de reverter essa amplitude, né, do déficit, que é natural, né? O país que tem a moeda de referência, ele tende a ter uma balança deficitária, justamente porque um dos produtos de exportação do país de moeda de referência é justamente a moeda. É justamente fornecer liquidez, fornecer moeda para o restante do mundo poder fazer seus negócios. Então, nesse caso aqui, os Estados Unidos, né, ampliou o seu déficit em termos de balança comercial, e isso tem preocupado muito o governo americano, que usou das tarifas para fazer aí pressão e até mesmo reorganizar o cenário global em termos aí de déficit comercial. Aí já falando da economia, né, eu acho que eu fiz questão de introduzir isso aqui porque é o principal fator que a gente vem debatendo essas últimas semanas, e a economia americana, infelizmente, vai de mal a pior em alguns cenários, né? Um deles é a taxa de delinquency rate, né, que é basicamente a taxa de inadimplência, e aí nas casas multifamílias, né? Isso é interessante aqui é serious delinquency, que é basicamente aquele dinheiro que está perdido. Então, um patamar aí, aqui a gente tem que olhar para a expansão, né, do indicador. É um indicador que pode parecer pequeno, né, 0,5%, mas aqui é muitos bilhões, muitos bilhões, que vão deixar de ser pagos, né, e vão gerar algum prejuízo para alguém, para uma instituição financeira, para um fundo, alguém vai perder dinheiro com essa dinâmica. Então, assim, notem que durante 2014 até 2020, foi um período de muita expansão econômica, essas taxas aí estavam em patamares praticamente zerados. Assim como de 2008, depois da crise, até 2010, 2011, essas taxas dispararam. Então agora a gente está vendo essas taxas aí de inadimplência disparando antes mesmo de ter uma crise. Então isso aí normalmente, notem, né, que a disparada, o pico acontece depois da crise. E isso aconteceu em 2008, 2020 e agora a gente está vendo uma disparada nessa taxa de inadimplência sem ter, né, uma recessão caracterizada ainda. Então isso tem preocupado muitos analistas e tende a ser um problema ainda maior caso venha uma recessão. E aí quando a gente começa a olhar, né, para esses cenários macros, um deles chega a ser cômico, tá? Que é justamente a expectativa da inflação por parte dos republicanos, democratas e independentes, tá? E notem que ele se inverteu. Lá em 2022, por exemplo, a expectativa de inflação por parte, né, dos republicanos era próxima a 8, enquanto os democratas aí no patamar em torno de 4, 4,5. Agora que os republicanos estão no poder, eles estão falando de uma inflação em 0,4 e os democratas em 8%. O spread chegou a 7,9 negativo, sendo que a gente teve lá em 2022 praticamente 4% de spread positivo. Então, inverteu-se a ordem dos poderes lá nos Estados Unidos, veio toda essa dinâmica das taxações e a dicotomia foi para o outro lado, né? Então, um partido agora achando que não vai ter inflação e o outro achando que vai ter muita inflação. Então, justiça seja feita, mesmo nesse período aqui, mesmo os democratas aqui estando no poder, eles também achavam que teria inflação, né, considerável aqui, mesmo os republicanos achando que seria maior. Mas agora, né, a gente vê um descolamento muito grande de ideias, republicanos imaginando que essas tarifas do Trump vão ter, né, um efeito positivo, que não vai ter inflação, que vai dar tudo certo, e o restante, né, democratas e independentes, esperando aí uma inflação altíssima à frente. Só lembrando que essas tarifas, quem vai pagar de fato, né, é o povo americano, né, é quem vai ter que pagar para poder receber importações de outros países. Então, é natural, é uma coisa bem provável de que aconteçam, né, cenários inflacionários em alguns pontos da economia. O que tem sido dito agora
até eu nem trouxe o gráfico, porque senão vai ficar muitas coisas, mas só para dar uma palhinha aqui, é que o próprio o mercado americano se organizou com essas tarifas, importaram muitas coisas, então até deixando mais, digamos assim, otimista alguns indicadores que estão aparecendo, e provavelmente final de maio, início de junho e julho, assim, principalmente, vamos ter efeitos muito negativos na macroeconomia americana. E aí sim, a gente vai ver se essa previsão se sustenta. Que essa questão aqui, hoje, no cenário atual, olhando principalmente uma perspectiva de inflação alta, como a gente está olhando aqui, e olhamos já em outros gráficos em semanas anteriores, o Federal Reserve tem falado em corte de juros, né? O Federal Reserve nem tanto, né? Mas mais a questão do mercado, né? O mercado esperando um corte de juros aí até o final de 2025 de 3,25, ou seja, 3 cortes, tá? 3 cortes de juros até o final de 2025. Outra linha de raciocínio fala que o mercado provavelmente deve esperar alta de juros justamente pela questão inflacionária que vai disparar com essa questão das taxas e tudo, mas o que mais faz sentido é, sim, uma recessão, uma desaceleração econômica à frente, ok, com alguma inflação, mas isso aí trazendo, né, uma necessidade de corte de juros. Então, esse cenário aí que está se desenhando cada dia mais é um cenário de estagflação, um cenário de inflação alta com baixa atividade econômica. E quando a gente olha, né, justamente essa taxa de juros, a gente vê aqui que o fluxo, né, dos Treasury Bills, a compra dos Treasury Bills, que é o money market, é aquele título de curtíssimo prazo, né, com uma dinâmica de um pagamento de juros quase que overnight, dá para se dizer assim, é o que a gente tem mais próximo aí do Tesouro Selic, vamos dizer, lá nos Estados Unidos, e a gente vê aqui que a compra, né, desses títulos vem aumentando expressivamente, o que significa que a taxa de juros paga por esses títulos está se tornando muito atrativa. Então, por isso que dá para se dizer que faz mais sentido no cenário de corte de juros, né, do que uma alta de juros em relação à inflação. Porque se os títulos estão tão atrativos, é natural, né, que em algum momento eles não tenham necessidade de manter tão alta essa taxa de juros. O money market americano, isso vem, né, que é justamente esse mercado de títulos de curto prazo, vem disparando em termos aí de bilhões de dólares alocados, então saindo aí de 1.500 bilhões para quase 3.000 bilhões. Então, falando aí, 3.000 bilhões seriam aí 3 trilhões de dólares. Então, um número muito, muito, muito considerável. E aqui, né, o Money Market Funds, né, que aí são os ETFs e os fundos de Money Market, também disparando para 4 trilhões. Então, números extremamente expressivos que tem, né, um reflexo direto na formação das taxas de juros, que, né, nesse momento, por estarem atrativas, tem, né, uma entrada líquida muito relevante. E quando a gente olha para os bonds globais, e aqui engloba Brasil e qualquer outro país do mundo, notem que há uma valorização, que isso é aquela característica que a gente viu no início. A taxa de juros brasileira vem caindo, assim como de vários outros países. Então, até mesmo nos Estados Unidos, os títulos de médio e longo prazo, que tiveram uma alta bem expressiva quando começou essa questão das tarifas, já arrefeceram, já estão num patamar mais aceitável. Em termos de bolsa americana, né, a gente está vendo aqui um repique, né, final da semana passada, a bolsa americana chegou a bater 5.525, né, ainda distante das médias móveis, tá? E tem essa linha de resistência que eu comentei em 5.600, que é uma linha de resistência muito relevante, que há uma grande probabilidade de um repique caso ela chegue ali. Então, hoje já a bolsa brasileira a bolsa americana abrindo caindo, né? Então, essa semana a gente já está vendo provavelmente algum início de reversão aqui. Claro, né? Nada ainda que a gente possa cravar que vai ser uma queda, uma coisa mais expressiva, mas é importante que essa zona aqui, essas linhas de média móveis sejam respeitadas para que esse movimento de correção siga em curso. Ou então, né, vamos lá, que venham notícias muito boas dos mercados, a gente tem um rompimento na média móvel de 50 dias e possivelmente depois a de 200 dias. Aí sim, né, a gente vê uma retomada de um movimento de alta. Não é o que os indicadores nos mostram. Notem que o ruído econômico, né, ele está num patamar de muito negativismo. Então, isso aqui é ruim para as bolsas. Isso não é
algo interessante. Quando tem, né, esse ruído muito negativo, isso gera aí um pânico, um certo exagero no mercado, e pode ser que a gente veja, né, ao invés de um rompimento dos 5.600, algo mais crítico, né, uma queda mais expressiva. E quando a gente fala, né, de menções, quando os diretores e as relações, né, de investidores colocam nas mensagens e nas cartas as menções, né, hoje a gente está vendo menções como melhor, mais forte, versus pior, mais fraco. A gente está vendo que é o pior cenário aí dos últimos anos, somente considerável lá com 2008, onde a gente espera, né, dentro do cenário, principalmente dos institucionais, que estão com uma visão de uma economia mais fraca, uma economia pior, algo nesse sentido aí. Então, muito abaixo da média, tá? Muito abaixo da média e somente comparável com 2008. Nem em 2020 a gente teve menções aí de ruim ou mais fraco tão fortes quanto a gente está vendo agora. E em termos de sentimento, né, segue, né, os Bulls versus os Bears num patamar muito negativo, ou seja, os Bears estão ganhando em termos de camada de sentimento, o sentimento de pessimismo forte no mercado, e isso tem um efeito direto, com certeza, na precificação. Então, aquele bônus que nós tínhamos no preço do S&P 500, que era o bônus da camada de sentimento, isso vem se desmanchando. E aí, né, no retail, que é o varejo, que é o investidor sardinha, disparando em 2025 a compra, que é aquele famoso buy the dip, né, que é um conceito, né, que se colocou no mercado de que se está caindo tem que comprar, se está caindo tem que comprar, se está caindo tem que comprar. Só que só quem entra nesse fluxo aí é o investidor de varejo, e aqui está nítido, né? Por um lado a gente vê um investidor institucional com bastante pessimismo e o investidor de varejo aqui comprando e aumentando a posição expressivamente. Então isso aí é um perigo, até porque, né, dentro de um movimento de sell-off, esse investidor ele não consegue segurar o mercado. Ele acaba até entrando dentro do movimento e vendendo e tentando aí se livrar do que ele comprou nesse movimento. Então isso aqui é bem significativo e o investidor sardinha é o que dá a saída para o investidor institucional. Então, enquanto o institucional está saindo, o sardinha está entrando. É o famoso smart and dumb money, né? O dinheiro inteligente e o dinheiro idiota. Bom, mudando totalmente de assunto, já indo para as commodities, então, né, o índice geral de commodities, esse eu gosto muito de olhar porque ele nos dá uma perspectiva de grandes ciclos, né? O último grande ciclo começou lá na crise da bolha do .com e terminou, né, depois da crise financeira global, lá em 2010, 2011. De lá para cá, a gente vem numa linha de tendência de queda do indicador de commodities e ainda longe, inclusive, da linha de resistência. Então, a tendência aqui é de uma valorização desse indicador e possivelmente um rompimento dessa média agora. Claro, pode ser que chegue próximo, repique, volte, mas secularmente, né, ou seja, um movimento mais amplo, olhando uma década, olhando 2 décadas para frente, é de uma probabilidade grande de rompimento, até porque esse indicador está nas mínimas históricas. Então, eu gosto muito desse indicador porque ele nos dá algumas perspectivas. E isso, né, a gente pode ver que o ouro já andou, a prata já andou um pouco, menos do que o ouro, mas já andou. Commodities agrícolas sofreram muito e já começaram um movimento de reversão. Então, assim, principalmente aqui, né, quando a gente olha a estrutura de futuros, que os contratos estão sendo negociados por aqui a um ano, né, a formação atual é uma formação de contango, que é a formação normal, que é quando os preços de curto prazo são mais baratos do que o preço de longo prazo. Então, notem aqui que os metais preciosos estão na maior formação de contango, né, de todas as classes de commodities atualmente. Então, um contango de 4,8 que vem perdurando há bastante tempo nessa faixa aí, próxima a 5, né? Há um ano atrás era menos 5,5 e notem o que aconteceu de um ano para cá. Notem, então, se a gente olhar um ano atrás, essa alta foi inclusive maior do que 5%. Então, a estrutura de futuros aí determinando, né, e mostrando que a perspectiva futura, né, continua sendo de alta para os metais preciosos, assim como metais industriais, energia. Energia reverteu, né? A gente chegou a ter um contango bem mais expressivo aí de 7,7, agora, né, 1,2.
e apenas o livestock, que é no caso agropecuária, que a gente vê aí em 5.0, que aí sim é o cenário oposto, que são preços mais caros hoje do que provavelmente estarão no futuro. Quando a gente olha para as commodities agrícolas, né, Bloomberg Grain Spot Subindex, a gente vê que a linha de suporte, ela está muito forte aqui. Vem testando, então, uma linha mínima aqui e provavelmente a gente vai ver uma reversão. Já tem alguns grãos que já estão fazendo reversão, mas em termos de indicador, olhando para o agregado, né, dos grains, né, dos grãos, a gente ainda está num patamar próximo ao suporte. Então, provavelmente a gente vai ver uma reversão e 2025 tende a ser um ano aí positivo para o mercado agrícola, principalmente de grãos. No caso, então, já do ouro, né, a curva de um ano à frente, né, como eu comentei, a gente olha aqui, ele está num patamar abaixo, né, do primeiro desvio padrão da média, então isso aqui é um contango bem significativo, comparável com o que a gente viu em 2005, que foi antes daquela grande alta, né, de preço que a gente teve lá naquele período, e novamente a gente está vendo isso se concretizar. Em termos de estoque na Bolsa de Chicago, notem que a gente está num pico histórico, inclusive acima do que foi lá na pandemia, e isso tem uma dinâmica importante, tá? Quando os principais, né, produtores, né, as mineradoras, os holders, né, de ouro, os investidores têm muito ouro encarteirado justamente para momentos assim, eles estão se preparando para vender ouro a um patamar muito elevado. Então, essa alta do ouro é justamente por esse motivo. Então, os estoques estão aumentando justamente esperando, né, a valorização do ouro para poder ter uma liquidação mais expressiva. No caso aqui dos ETFs, né, notem também que o valor em termos de bilhões aí que estão alocados em ouro está num patamar bem elevado, né, um patamar que vem subindo expressivamente. Uma boa parte não é nem pelo fluxo, é pela valorização do ouro mesmo. Então, saiu de um patamar próximo a 80 bilhões para 89 bilhões. Então, isso aí é interessante, porque é um movimento que tende aí a continuar justamente, né, se a gente estiver ainda um fear of missing out, né, uma coisa assim mais expressiva, de busca por ouro, né, aquele medo de ficar de fora da valorização do ouro, sendo que, né, o ouro já valorizou pra caramba. O que tem de sinalização importante aqui, tá? Maio e junho são 2 meses que sazonalmente são ruins para o ouro. Então, na história, né, se colocar a média da performance desses meses, eles são ruins. Assim como o início do ano sempre é muito bom, a gente sempre é muito forte, né, mas historicamente é muito bom. Eu vinha alertado isso para vocês, principalmente no final do ano passado. E aí agora a gente está vendo aí um período de provavelmente alguma correção no ouro, o que é muito interessante, porque quem ficou de fora e pensou, putz, perdi a alta, talvez agora abra alguma margem, né, de se expor, pensando, né, em capturar todo esse movimento de contango que ainda existe dentro do preço do ouro. Em termos aqui de sentimento, muito otimismo desde o final do ano passado, né, a gente vê um otimismo bem relevante. E em termos aí, né, já da prata, a mesma dinâmica de contango, até um pouquinho mais ampliado do que no ouro, comparável, né, com períodos como o de 2005 e 2006. Um cenário aqui de estoques extremamente esticado, né, a gente vê de novo, mesmo o movimento do ouro, um estoque aumentando significativamente na Bolsa de Chicago e sazonalmente ainda algum bônus aqui para maio, porém junho é bem negativo na média histórica. Então dá para se dizer que sazonalmente, também em maio em diante, a gente tem um período ruim, tá, para prata, né, em termos de performance. Então, de novo, vai ser uma oportunidade, provavelmente se houver uma correção, de ter um ganho relativo. Claro que tem anos como, olhem bem, teve um ano que em maio teve 27% de alta e junho 17% de alta. Então, não é determinístico, né? Não é dizer assim, ó, não tem como subir. Aqui a gente está falando só de histórico, de sazonalidade. Então, maio e junho não são tão positivos. O cenário de otimismo é um pouco menor que o do ouro, porém, né, ainda há uma estrutura em termos de fundamentos muito boas para a prata. Então, quem quer se expor à prata provavelmente vai ter alguma opção à frente, não necessariamente agora, então vale a pena olhar se vai ter alguma correção, né, nos próximos meses. E para a gente finalizar, o último gráfico, a questão do Bitcoin versus o agregado monetário M2.
a gente viu, né, que a liquidez global tem aumentado muito nesses últimos meses, chegando aí em recordes históricos, e agora, né, a gente vê uma disparada aí, de novo, desse agregado monetário M2, esse em verde, e o Bitcoin, né, começando a acompanhar o movimento. Aqui, notem que tem um deslocamento de 3 meses para fechar a correlação. Então, olha, 3 meses, né, de adiantamento. Então, o agregado monetário M2, ele acontece e 3 meses depois o Bitcoin começa a acompanhar. Então, para quem, né, quer fazer um trade, né, quer acompanhar um pouco mais, um swing trade, ali, uma janela de 3 meses, ou um pouco menos, um pouco mais, esse indicador do agregado monetário M2, ele tem uma correlação muito bacana e pode-se dizer que quase que 100% aí de correlação. Então, pessoal, justamente eram essas informações que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Agradeço demais quem ficou até o final da call. Espero ter agregado aí bastante com informações para essa semana. Quem gostou, deixa o curtir, comenta, compartilha. Verifica se está seguindo o canal, né? Porque isso é bem importante. E, né, claro, nos vemos aí novamente semana que vem, na segunda-feira, para mais uma call aqui na Vintage Capital. Grande abraço e até semana que vem.